Fala galera, belezinha? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 História. Seguinte, esse vídeo é o terceiro vídeo de questão social da República Oligárquica, da República Velha. Então, o primeiro vídeo a gente falou das revoltas messiânicas, o segundo vídeo a gente falou do cangaço, da revolta da vacina e da revolta da chibata, e aqui a gente vai falar de movimento operário, Semana de Arte Moderna e tenentismo, tá bem? Então, bora direto ao assunto. Bom, o movimento operário, cara, dá uma olhada nessa imagem aqui. Eu já li num livro uma vez que, graças à Revolução Industrial, as crianças não precisam mais trabalhar. Como é que é isso se as crianças são empregados de fábrica? Será que é graças à Revolução Industrial mesmo que a criança não trabalha mais? Aliás, criança não trabalha mais? A gente não tem mais trabalho infantil? Então, acho que é uma afirmação bastante complicada de um livro que faz muito sucesso aí no Brasil. Mas, pô, por que essas crianças estão trabalhando? O que é isso, né? Isso daqui é uma foto que mostra pessoas que trabalhavam nessa fábrica aí do fundo. Que fábrica é essa? Não importa que fábrica que é, não importa qual que é a cidade, o que importa são essas pessoas. Eles vão compor o chamado movimento operário. Lembra que nesse momento a questão social, a questão operária era caso de polícia. Então, como é que o Brasil, o país, lidava com isso? Lidava dizendo que é preguiçoso, dizendo que é vagabundo, dizendo que não pode, dizendo que é arruaceiro, que tem que prender, que tem que matar. Então é um caso de polícia. Bom, agora o que o movimento operário queria? O movimento operário queria, né, uma legislação que, por exemplo, regulasse o trabalho infantil noturno. Ou o trabalho infantil diurno também precisava ser regulado. Eles também queriam isso. Regulação do trabalho feminino noturno também. Então, homens, mulheres e crianças trabalhavam 15 horas por dia dentro de uma fábrica. Sem salário mínimo, sem condição de segurança, sem condição de higiene. Como é que é a pausa para comer? Quer dizer, o sujeito trabalha 15 horas e para quanto tempo para comer? Né? Ele tem que levar a comida de casa, o dono da fábrica fornece esse alimento, que alimento que é esse? Quer dizer, precisa haver regulação, precisa haver uma discussão de como é que vai funcionar a relação entre patrões e empregados. E é disso que trata o movimento operário. Tá? Então, regulação, a busca por uma regulação por parte do Estado das relações trabalhistas. Então, no fundo, o que o movimento operário espera é a legislação, a intervenção do Estado, dizendo para o dono da fábrica só pode trabalhar 8 horas por dia, mulher não pode trabalhar de noite, criança não pode trabalhar. Tudo bem? Então esses são os grandes objetivos aí do movimento operário, que até a década de 20 era especialmente anarquista. Por que especialmente anarquista? Porque o anarquismo era muito forte lá na Itália. E quando os italianos vêm para o Brasil, eles trazem justamente essa ideia, eles trazem justamente essa forma de pensar. Por isso que a gente fala de anarcossindicalismo. Tudo bem? Anarcossindicalismo é uma expressão que ninguém gosta muito, mas que ninguém deixa de usar, tipo pré-história. Ninguém gosta de pré-história, mas ninguém gosta de anarcossindicalismo, mas todo mundo usa. Então são anarquistas que vão fazer o sindicato, que vão peitar o governo, que vai peitar os patrões. Tá? Como que eles fazem isso? Bom, sindicato, já falei, e greve, não tem muito para onde correr. A greve geral de 1917, que é a grande greve geral, ela vai acontecer aí por 4 dias, né, em junho de 1917. É um pouco depois da Revolução de Fevereiro, né, de 1917 na Rússia, mas é um pouco antes da Revolução Bolchevique de outubro de 1917 na Rússia. Então, ela está ligada a um movimento muito forte de organização dos trabalhadores, no caso da Rússia dos sovietes, né, mas ela não está diretamente ligada à Revolução Comunista, à Revolução Socialista, na verdade, na União Soviética. Tudo bem? A partir de 1922, o grande instrumento é o Partido Comunista Brasileiro. Tá? A partir de 22, quando ele foi criado. Já existia também nesse momento o BOC. O BOC, né, com o Minervino Brandão Rego, com o Minervino de Oliveira e com o Otávio Brandão Rego, vai organizar esses trabalhadores, BOC, porque é o Bloco Operário Camponês, olha só a imagem aqui,
vai organizar esses trabalhadores dizendo vamos votar nos operários, vamos votar no proletário, para que o proletário dentro do governo possa promover mudanças. Mas tem um problema. Para além das fraudes eleitorais que a gente conhece, que aparece nesse vídeo aqui, para além das fraudes eleitorais eu tenho um outro problema. O problema de que a maior parte da população operária, proletária, é analfabeta. E aí se o cara é analfabeto ele não vota. Sacou? Então é difícil para o operário fazer política dentro do parlamento porque o operário não pode votar via de regra. Então você precisa primeiro ser alfabetizado para depois poder votar, para daí torcer para conseguir eleger algum candidato porque existem todas as fraudes eleitorais. Tudo bem? Então é muito complicada essa questão, mas é uma questão muito relevante e muito pertinente até os dias de hoje. Como é que o governo reage a isso? Reprimindo. Só lá na década de 30, né, que a gente vai ter as grandes leis trabalhistas de jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, parará, mas é lá em Vargas apenas. Tudo bem? Bom, o segundo ponto dessa aula, Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna é muito interessante. Ela critica os padrões artísticos literários daquele momento. Se você pensar na sua aula de literatura, você vai ver que antes da Semana de Arte Moderna, o movimento mais comum artístico aqui no sudeste do Brasil era um movimento chamado parnasianismo, que tinha aquele padrão de rima, né, redondilhas maiores, redondilhas menores, que tinha um padrão de rima e tinha um padrão de tamanho de verso, não o professor se confundindo. Um padrão de rima, né, que você tinha que rimar um verso com outro, mas sem repetir, né, então rima A, B, B, D, A, né, você vai ver a aula lá de literatura, mas você também tem um padrão de tamanho de verso, aí sim, as redondilhas maiores e redondilhas menores, não é isso? Então esse padrão estético de quantidade de versos no poema, parará, é o padrão parnasiano que falava de arte pela arte. É o padrão parnasiano que falava, não importa o conteúdo, importa o padrão. Importa a forma, não o conteúdo. Né? Então, esse padrão aí artístico, né, de métrica, de rima, de saudosismo, de sentimentalismo e parará. Bom, agora, com a Semana de Arte Moderna, nós vamos começar a falar de uma outra situação. Nós vamos começar a falar de uma outra coisa. Qual que é? Nós vamos falar de uma nova estética, sem fórmulas fixas limitadoras da criatividade. Ou seja, eu estou falando de uma nova maneira de produzir arte. Né? A gente tem essa imagem aqui, né, que fala isso aqui não é um cachimbo. Né? Por quê? Porque qual que é a ideia desse movimento, né? Tanto na Europa como vai chegar aqui no Brasil? Arte é o que eu penso, não é o que eu vejo. Então eu preciso produzir algum significado sobre algum objeto. Uma cadeira é só uma cadeira, mas eu preciso fazer uma intervenção para que essa cadeira seja tomada como arte, ou eu preciso olhar para essa cadeira de uma outra forma para ser tomada como arte. Então não adianta eu simplesmente fazer um poema lá de tamanho, parará. O que você está pensando? Onde que está a arte nisso? Então é uma crítica a um determinado valor, né, que era esse padrão de forma e não de conteúdo. Esse padrão que te impõe uma restrição de criatividade. Só é arte se couber aqui dentro. Se não cabe aqui dentro, não é arte. Quer dizer, fica estranho. Aparece, por exemplo, a Pauliceia Desvairada, do Mário de Andrade. Né? Nossa primeira obra modernista que a gente acha. Qual que é a questão aqui? Eu estou olhando para a cidade de São Paulo e eu não estou gostando do que eu vejo. Eu estou olhando para a cidade de São Paulo e eu estou vendo um bando de gente igual, vestida de terno, andando apressado, no meio dos bondes, no meio das ruas lotadas. Estou vendo os atropelamentos, estou vendo que as pessoas não conversam entre si. Ou seja, é uma grande crítica da modernidade. É uma leitura da modernidade, criticando a modernidade. Se você pega a obra do Villa-Lobos, do Heitor Villa-Lobos, aquele trenzinho caipira, né? Aquele trenzinho caipira, vou deixar um link aqui para você clicar e abrir numa outra aba para ouvir. E depois voltar aqui para terminar a aula, o trenzinho caipira, você ouve a sonoridade do campo sendo invadida pela sonoridade do ritmo da
locomotiva a vapor, né? Então você tem o... Eu sou horrível para cantar, vocês vão me desculpar, mas você tem uma sonoridade do campo sendo atravessada pelo ritmo da locomotiva a vapor, pela Paulicéia desvairada, né? pela modernidade, pelo trilho, pelo trem, pelo progresso, entre aspas, né? Porque é a poluição, porque é a expulsão da população camponesa, né? Então tem toda uma discussão aí em torno do que é essa modernidade. Alguns autores, o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, a Tarsila do Amaral, o Menotti Del Pique, a Manuel Bandeira, aquele poema Os Sapos, né? A Ode ao Burguês, né? Temos várias e várias obras, O Homem Amarelo, né? A gente tem várias obras aí modernistas para você desfrutar. Eu vou fazer um outro vídeo discutindo mais a Semana de Arte Moderna, porque o que eu quero que você entenda nessa aula aqui é o seguinte, a Semana de Arte Moderna condena os valores da República Oligárquica. Então a gente vai condenar artisticamente, intelectualmente. Eu não concordo com isso. Eu estou rompendo com essa abordagem, eu estou rompendo com esses valores. Esse é o grande recado da Semana de Arte Moderna. Precisamos pensar um Brasil novo, precisamos pensar um Brasil diferente. Por isso que lá em 1929 aparece 1928, né, aparece o Manifesto para o Brasil. Por isso que uma das marcas da Semana de Arte Moderna é a questão da deglutição. Né? Então eu vou consumir o que tem na Europa, mas eu vou me apropriar disso para ressignificar essa linguagem. Tudo bem? Tranquilo? Bom, tenentismo a gente vai deixar para um outro vídeo, porque senão esse daqui fica muito longo, é muito assunto para você dar conta de uma só vez. Espera aí, continua na playlist, que a gente volta com tenentismo. Vai lá.